É legal, né, a gente estudar história, sair um pouco daquele contexto do Ocidente e vir para o Oriente. Como eu falei para vocês, essas duas aulas que trabalham a China e trabalham a Índia, ela tenta trazer para a história povos que foram esquecidos do contexto histórico. Vocês percebam que eu tenho uma preocupação de trabalhar dentro das nossas aulas povos indígenas, povos quilombolas, povos orientais, que são povos que eles foram retirados do contexto histórico. Povos africanos, nós iremos ver sobre povos africanos. Vocês vão ver alguns impérios fabulosos que foram construídos na África. Por quê? A história ela não é só ocidental, ela é uma história mundial, de acontecimentos mundiais. E eu queria falar para vocês um spoiler aqui. Vocês sabiam que na próxima aula, quando nós for falar sobre Roma, eu tenho uma novidade para vocês, eu tenho um segredinho, mas guarda com vocês que vai ter surpresa. Só falo isso. Não digo nada. Só digo que vai ter surpresa. E vocês vão ver. Mas por enquanto vamos fazer a revisão dessa aula sobre a Índia, a aula 14.2. Eu, professor Beto, estarei com vocês aqui falando sobre a população, sobre a civilização indiana. Uma civilização que ela se desenvolveu no Vale do Indo, aí por volta de 3.300 a 1.300 a.C. Professor, no mesmo período do Império Romano? Não, percebam vocês, muito mais antigo do que o Império Romano. Vixe, muito mais antigo, tá? Aí está basicamente baseado no Império Egípcio aí. Está próximo do Império Egípcio, lá da formação do Egito. A civilização do Vale do Indo, uma das primeiras sociedades urbanas do mundo, localizada no que hoje é o Paquistão e o noroeste da Índia. As cidades como Mohenjo-Daro e Harappa eram conhecidas por seu planejamento urbano avançado. Aqui eu mostro para vocês aí as ruínas de Harappa. Encontraram cidades planejadas tecnologicamente avançadas em metalurgia, um sistema de escrita e padrões de medidas. Então, olha aí como se está esse período aí. Esse período védico, o surgimento do hindu, o período védico marca a chegada do povo indo-ariano. O povo ariano é aquele povo que vem do norte, né? Vem do norte lá. Os vinques são arianos, ali é todo aquele pessoal do norte da Europa. E aí eles vão migrar para lá, para essa região, ao subcontinente indiano. Esse período é nomeado em referência a Vedas. E quem seria Vedas? O Deus, claro. De acordo com a mitologia hindu, os 4 Varnas começaram a existir quando... Verna é a escrita. Quem é o Deus é Purusha. Purusha, Deus indiano aqui. E os 4 Varnas começaram a existir quando Purusha foi sacrificado. Se Purusha foi sacrificado, cada um vai sair de uma parte de Purusha. Tá? A sociedade védica era organizada em um sistema de casta. Ou seja, nós temos um sistema social onde a primeira casta não se misturava com a segunda casta, que influenciou profundamente a estrutura social da Índia. Quem estava aqui embaixo não poderia subir de jeito nenhum, porque era um sistema de casta. O Império de Maurya e o budismo, o Império de Maurya fundado por Chandragupta Maurya, foi um dos maiores e mais poderosos impérios da história indiana. Tá? Ashoka é lembrado por suas políticas de não violência. Começa aqui, ó, que vai influenciar Mahatma Gandhi, não violência, e pela construção das estupas e pela disseminação do budismo na Ásia. As estupas budistas, aqui é uma estupa budista. O Império Maurya também foi marcado por avanços administrativos, como a criação de um sistema centralizado de governo e promoção do comércio
e da cultura. E é claro, a gente não pode falar da Índia sem falar dele. Quem é esse daí, gente? Quem é esse daí? Mahatma Gandhi. Claro que é Mahatma Gandhi, que era um dos líderes da resistência, da revolta dos cipaios de 1857, que vai culminar na independência da Índia, que vai ser dividida em Índia e Paquistão em 1947. Mas, queridos alunos, fiz a revisão com vocês e vocês têm atividade para fazer. Então, faça atividade que eu já volto para fazer a correção. Até lá. Teve um professor ali que entrou no chat comigo e disse: professor Beto, os alunos aqui estão falando que estudar Índia não é fácil não, é difícil. Porque eles nunca ouviram falar da história. Vocês não assistiram Caminhos para a Índia, novela lá com a Jade e tal? Não? Vocês perderam. Pois é. A cultura indiana, ela é uma cultura que não é da nossa natureza ocidental conhecer a cultura indiana. Como é que nós conhecemos a cultura de um povo? Através da história que nós adquirimos daquele povo, através do cinema. E o cinema é Hollywood, né, que nós assistimos. Hollywood não conta a cultura indiana. Nós, através do que nós lemos, e a gente quase não lê sobre a Índia, sobre a China. É a forma de a gente conhecer outra cultura. Ou viajando, que é a forma mais gostosa de conhecer outra cultura, é viajando. Mas eu trago para vocês um pedacinho, só um pedacinho, pequeno pedacinho, de um pouco dessa história que foi a China e a Índia. Na tela para vocês. Questão de número 1. O que fala a questão de número 1? A questão de número 1, ela fala o seguinte: a civilização do Vale do Indo destacou-se pelo planejamento urbano avançado, com ruas retas, sistema de drenagem e edifício construído em tijolos padronizados. Sua escrita permaneceu indecifrada. A ausência de templos ou palácios monumentais levaram questões sobre sua organização política e social. Qual das características abaixo é mais associada à civilização do Vale do Indo? Agora vem para a pergunta. A centralização do poder em templos religiosos monumentais? O domínio de técnicas avançadas para irrigação de grandes plantações? Será que isso aí não é no Egito, não? A existência de uma escrita ainda indecifrada, dificultando a compreensão de sua sociedade? O uso do sistema de casta rígido como base de sua organização social? Ou a predominância de um governo teocrático controlado por sacerdote? E aí? O que vocês acham? Pessoal, essa civilização, ela tem uma escrita tão difícil, que até hoje os estudiosos não conseguiram decifrar essa escrita. De tão difícil que ela é. Imagine vocês, para compreendermos a sociedade, como é que nós compreendemos a sociedade do Mediterrâneo? A sociedade do Mediterrâneo, você compreende a história pelos achados arqueológicos e pela escrita cuneiforme que foi achado no Mar Morto, no Mar Mediterrâneo, ali naquela região. Ok? Como é que nós conseguimos compreender a cultura egípcia? A cultura egípcia ela é compreendida pelos hieróglifos deixados, pelos achados arqueológicos, que é riquíssimo no Egito. Então, a gente consegue ter um estudo mais detalhado sobre o Egito. Aí eu pergunto para vocês. E a escrita que ainda não foi decifrada? Se ainda não foi decifrada, tem como você estudar aquela sociedade? Até tem uma esperança agora da inteligência artificial conseguir decifrar essas escritas. Porque o homem não conseguiu decifrar.
na tela para vocês. Por isso que a resposta correta é a letra C. A letra C é a resposta correta. Vamos para a segunda aí. O período védico foi marcado pela composição dos Vedas. O que eram Vedas? Textos sagrados que estruturaram a religiosidade hindu e a sociedade indiana. Isso eram os Vedas. Nós não temos a Bíblia, o Antigo Testamento, eles tinham os Vedas. Nesses textos consolidou-se o sistema de casta, que nós chamamos de Varnas, o sistema de casta, que dividia a sociedade em diferentes grupos baseados em funções sociais e nascimento. O sistema de casta, originado no período védico, caracteriza-se principalmente por permitir a mobilidade social por meio de méritos individuais. Será que a pessoa ali que tivesse numa casta menor, se ela tivesse mérito individual, ela poderia subir de casta? Estimular a igualdade entre os membros de diferentes grupos sociais? Era esse o objetivo? Garantir a centralização do poder político na mão dos comerciantes? Será que era por isso que existiam as castas? Oferecer liberdade religiosa e política a todos os indivíduos, independente de sua origem? Ou dividir a sociedade em grupos hierárquicos baseados no nascimento e na ocupação? Qual é o trabalho que você faz? É um trabalho mais digno, considerado por eles mais digno, ou um trabalho mais de juntar lixo, de limpar a calçada, que era por eles considerado menos digno? Isso definia de qual casta você, ou a casta que você participava, era que era responsável de fazer esse trabalho. Então, se você nascesse numa casta inferior, meu filho, muda de país, porque naquele país você não tem como crescer na sua casta. Você não tem uma seção de casta. Você vai permanecer naquela casta. Tem aquele ditado, filho de peixe, peixinho é? Filho de casta baixa será. Na tela para vocês, que a resposta é a letra E. Vamos para a terceira questão. O que fala a terceira questão? O imperador Ashoka, ou Grande, foi um dos maiores governantes do Império Maurya. Após a batalha de Kalinga, ele adotou o budismo e implementou políticas de não violência, tolerância religiosa e proteção ao meio ambiente. Olha aí como foi revolucionário para a época, né? Além disso, patrocinou a construção de monumentos e enviou emissários para promover o budismo em outras regiões da Ásia. Detalhe para vocês, o budismo ele não tem a casta que tinha a religião do hindu, o hinduísmo. Qual foi uma das principais ações de Ashoka para a difusão do budismo? Agora, com vocês. Ele patrocinou aí a construção de estupas. Eu mostrei até foto para vocês, né? O que era uma estupa? Mostrei, na aula mostrei a foto para vocês e aqui na revisão também. Com preceitos budistas em diversas partes do Império? Ou seria a letra B? A conversão obrigatória de toda a população ao budismo? Mas se ele era tolerante a outras religiões, como era que ele podia obrigar as pessoas? Meio estranho, né? A tradução dos ensinamentos budistas para o idioma europeu? O fortalecimento das práticas militares para proteger o monoteísmo budista? Ou a rejeição total de outras práticas religiosas no território sob seu controle? E aí, qual a resposta que vai
ser mais correto. Hoje, na Índia, tem muitas estupas, apesar que a Índia criou uma resistência contra o budismo. Hoje a Índia tem budista, tem cristãos, tem gente de várias religiões lá. Maior democracia do mundo, maior número de eleitores que se tem da face da terra está na Índia. E ele vai construir estupas. Ashoka, o grande, tá? Ele, além de ele estar se convertendo ao budismo, ele vai construir templos budistas. Ele não obrigava as pessoas. Ele era tolerante às outras religiões. Mas com ele o budismo vai se propagar na Índia e vai se fortalecer. Por isso que a resposta é a letra na tela para vocês. A resposta desta questão é a letra A. A construção de estupas com preceitos budistas em diversas partes do Império. Deixa eu voltar aqui rapidinho, só para mostrar para vocês aqui, ó. Aí, olha aí, ó. Tá vendo aí a imagem do meio? Uma estupa budista. Tá certo? Então, quem leu a revisão, olha aí, ó, já sabia da resposta correta. Vamos para agora, qual é agora? Eu trago vocês para nós podermos decolar para o futuro. Vamos decolar. Puf. Porque a questão que eu trago para vocês é a seguinte, na tela para vocês. Durante o período colonial britânico, movimentos nacionalistas ganharam força na Índia, especialmente sob a liderança de Mahatma Gandhi. Ele defendia a resistência pacífica, conhecida como ahimsa, e a desobediência civil. Ou seja, não vamos obedecer o que eles mandarem, nós vamos ser desobedientes, mas a ahimsa, ela é uma resistência pacífica. Era uma forma de ele protestar, era uma forma de protesto contra o Império Britânico. Qual estratégia de resistência foi utilizada por Mahatma Gandhi durante a luta pela independência da Índia? Organização de ataques militares contra tropas britânicas em regiões estratégicas? Espera aí, como ataque militar? Ele não era pacífico? Como é que pode ser ataque militares? Formar aliança com potências rivais da Inglaterra para pressionar a colonização? Será que ele fez uma guerra internacional aí? Mobilizar a população para realizar boicotes, greves e protestos pacíficos? Será que ele boicotou? Ele deixou de comprar produtos ingleses, de participar de determinadas locais ingleses? Incentivar o desenvolvimento industrial para enfraquecer a economia local? Ou promover a imigração em massa de indianos para outros países, enfraquecendo o poder colonial? Protestos pacíficos, greves, boicotes. Essas eram as armas de Mahatma Gandhi. A não violência. Mas nós vamos fazer passeatas, vamos dizer que a Índia precisa ser livre, que os britânicos não são donos da Índia. E eles começam a se fortalecer. Vão aproveitar que a Inglaterra tinha saído altamente destruída da Segunda Guerra Mundial e vão intensificar esse movimento. Por isso que a resposta correta é a letra C. E eu tenho hoje um pré-requisito para a próxima aula. Pessoal, eu preciso que vocês assistam. Eu vou cobrar, hein? Roma Antiga. Assistam esse documentário. E eu quero dizer para vocês, na próxima aula eu tenho uma surpresa para vocês. Vocês vão ter uma surpresa muito boa que vocês não perdem por esperar. O que é? Falar só para ti. Não. Vou falar na próxima aula. Na próxima aula eu falo. Então,
É fofoca boa, hein? Até a próxima aula. Tchau.